origem do Nelore é da região do Ongole, no sul da Índia. Vieram diversas espécies, diversos animais para o Brasil e em cima dessa base que a raça cresceu e teve a introdução de outras espécies zebuínos dentro dessa Nelore durante o fomento, o seu crescimento de chegar à população que estamos hoje, né? E olha, foram no máximo 2.000 animais que nesse curto espaço se transformaram em 150 milhões de cabeças, porque houve uma adaptação completa ao meio ambiente brasileiro. Quer dizer, o Nelore é a raça predominante para regiões tropicais e semitropicais. Então aqui ele encontrou um ambiente adequado, perfeito para ele, e ele se multiplicou e hoje está aí, a nossa carne brasileira é o Nelore. Nós tínhamos o zebu pronto para crescer e não tínhamos área. Quando houve o encontro do centro-oeste com a braquiária, quer dizer, o encontro área suficiente, o capim rústico, produtivo, e o zebu que sabe transformar isso em carne, houve uma verdadeira explosão de crescimento. O zebuíno ele tem algumas características que têm baixa herdabilidade e são difíceis de mudar. Eu brigo muito com os geneticistas, que a gente tem contato e tudo, que a gente seleciona pouco e essa característica eu acho que ela vai ser muito importante para nós no futuro, que é justamente o período de gestação. O Nelore moderno, ele, no meu ponto de vista, ele seria explicado por duas palavras: um animal largo e profundo. Eu, como nelorista, né, acho, mas não tenho muita dúvida não, que a explicação é o Nelore, que é uma raça absolutamente fantástica. Ela era uma máquina de produzir carne projetada para produzir nesse clima nosso. Pra você ter uma ideia, o Nelore é branco com pele preta. Ele tem uma teta pequena, que é importante porque o bezerro, quando nasce, ele mama sem auxílio de veterinário, sem assistência veterinária. Ele nasce esperto, nasce pulando. Então, o número de vivos, né, numa condição como era quando abriu-se o centro-oeste, com formações, com correntão, com pastos sujos, né, o Nelore tinha um índice de sobrevivência fantástico. Então, eu acho que o Nelore moderno é realmente esse Nelore que nos consegue dar um bezerro por ano, que consegue parir aos 24 meses de idade e tenha um período, ou seja, que essa vaca fique durante a estação de monta por mais de 8 anos, 10 anos, que isso é normal hoje no Nelore. A gente já tem, é normal a gente na seleção ter vacas de 14 anos, 12 anos, que te entregam um bezerro bom, um bezerro desmamado bom. Então ele é um camaleão dentro digamos assim, do meio ambiente em que ele é desafiado. Então, o Nelore moderno, precisamos lembrar, primeiramente, a fertilidade, cuidar disso. Junto com isto vem a precocidade, quanto antes que nós vamos terminar esse animal. Isto é muito importante, tanto para a qualidade de carne e também para os custos de produção. O Nelore ele tem uma coisa muito importante que a gente não pode perder, que é justamente essa variabilidade genética. Não é porque eu tenho em um animal o potencial genético dele prenhar aos 12, 13 meses de idade, parir aos 2 anos, que eu vou usar aquele potencial genético. Então, eu acho que essa variabilidade genética do Nelore é muito importante. E por quê? Porque eu tenho, para mim ter essa alta produtividade, eu tenho que ter um sistema de produção que seja muito produtivo, ou seja, não pode faltar alimento, eu tenho que ter um manejo muito bem adequado para mim conseguir fazer esse tipo de produção nesse animal. Primeiramente, o Nelore tem que ser produtivo em forma de fertilidade. Isto necessita uma vaca que esteja totalmente adaptada ao nosso clima, o que nós temos para oferecer. Normalmente que o gado hoje tem para ser oferecido é braquiária. Tá? Não são nas terras mais férteis no Brasil e tende a ser cada vez menos essa oferta de terras melhores. Como nós temos uma expansão de agricultura, nós temos uma agricultura que nós estamos falando esse ano de uma agricultura de safra recorde, né? Nós vamos sentir mais uma expansão na agricultura, então cada vez mais
a pecuária vai ser se afastada, a pecuária de cria vai ser se afastado para terras inferiores, tá? Regiões mais secas, terras mais pobres, tá? Que suportam capins também um pouco inferior. Tá? Então, nesse aí, não precisamos pensar que nós precisamos de vacas gigantes, né? A obrigação da vaca é produzir um bezerro por ano. Então, chave fertilidade, né? E para ter isso, nós precisamos pelo menos acima de 75%, 80% de fertilidade numa estação controlada. O período de gestação do zebuíno, em geral, ele é 10 dias maior do que o período de gestação das raças britânicas, de 8 a 10 dias. Muito pouco, é isso, porque... Agora, o problema é que não é muito 8, 10 dias, mas se a gente quer ter um Nelore que pare uma vez ao ano, se você pegar 10 dias na estação de monta é muita coisa. Quando você faz a conta que uma vaca tem 296 dias de período de gestação e ela precisa de mais ou menos 45 dias para recompor o seu aparelho reprodutivo para poder prenhar de novo, ela fica com um período muito pequeno para você acertar a prenhez dela. Você inseminar ela na hora certa, ela prenhar, ou para o touro cobrir ela na hora certa. Então, eu não acho que o Nelore tenha pouca fertilidade. O Nelore tem um período de gestação maior. A seleção do Nelore em cima de fertilidade está sendo uma coisa incrível. A gente está tendo ganhos de fertilidade muito grandes. E lembramos, eu sempre gosto de visualizar uma vaca como 4 canecas. E essas 4 canecas se enchem simultaneamente, né? Com alimentação, obviamente, né? Tá? E a primeira caneca é a mantença da vaca, a segunda caneca é leite para progênio, a terceira caneca é para condição corporal e a quarta caneca é a fertilidade. E a vocação do brasileiro, né? Porque o brasileiro tem vocação para criar, sem dúvida nenhuma. Houve um trabalho maravilhoso desenvolvido por uma quantidade enorme de criadores, porque são vários estados que se dedicam à criação e que são responsáveis por essa produção fantástica, né? De garantir um consumo de nível de país. Nós consumimos carne per capita como a Argentina, quase, que são fanáticos por carne, como os Estados Unidos, como a Europa, de maneira geral. É como país de primeiro mundo e ainda somos o maior exportador. Mas você tendo uma ajuda dessas modernas tecnologias, a sua margem de erro diminui muito. E isso em termos de raça, de se olhar o melhoramento do conjunto de uma raça, um grupo grande de animais, ajuda muito. Então eu acho que o futuro do Nelore é muito grande ainda, porque os criadores são evoluídos e procuram essas tecnologias e trabalham com elas. Então, acho que cada dia que passar, a raça Nelore vai continuar a ter esse melhoramento extraordinário que ela já teve até hoje.